Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.2, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Calcule a integral iterada. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 3 da função e elevado a x mais 3y dx dy. Bom, para resolver a integral, está de forma inteirada, a gente começa resolvendo pelo diferencial aqui de dentro, e aí a gente vai ter que analisar a função a ser integrada. Aqui a gente tem uma função de x e y, tá? E a gente tem uma base aí, elevado a um expoente, e temos uma soma no expoente, que soma uma função de x com uma função de y. Então, primeiramente, a gente pode reescrever essa função separando ela em uma multiplicação. Então, a gente pode escrever integral de 0 a 1, integral de 0 a 3. Para facilitar a integração, a gente vai escrever e elevado ao primeiro termo, multiplicado por e elevado ao segundo termo, 3y, né? Porque temos a regra aí, quando eu tenho mesma base, soma os expoentes. Então, o contrário também é verdadeiro. A integral em dx primeiro e depois dy. E agora a gente pode utilizar uma propriedade da integral, como a gente tem limites constantes, e aqui a gente tem multiplicação de uma função de x com a função de y, a gente pode escrever a multiplicação das integrais. Então, a gente pode escrever aqui integral de 0 a 1, né? Aqui é o limite de y desse diferencial, então esse termo aqui pode sair, e elevado a 3y dy, que multiplica a integral de 0 a 3, né? Essa integral aqui não depende nada de y, da função e de x dx. Eu posso fazer isso daqui quando eu tenho limites de integração constante e multiplicação entre funções, tá? Então, agora a gente aplica as duas integrais aí diretamente. A integral aqui desse termo fica ele mesmo, e de 3y, como é uma função do primeiro grau, fica ele mesmo, né, dividido pelo valor que acompanha a variável, que é o 3, tá? Para não precisar fazer uma integral aí por substituição direta, a gente aplica essa regrinha aí de integral. Aí, variando de 0 até 1, vezes a integral de dx, que é o próprio e de x, variando aí de 0 até 3. Aí a gente agora substitui os limites de integração, né? Primeiro aqui o superior. Então aqui a gente escreve 1/3, é constante. Vou colocar aqui multiplicando. Aí elevado a 3 vezes, aqui onde era o y, a gente substitui por 1. Aí menos e elevado, vamos substituir o limite inferior, que é o 0. Então, 3 vezes, onde era o y, coloco o 0. Isso que vai multiplicar, substituindo o limite aqui, vou colocar um parênteses, e elevado, onde era o x, substitui por limite superior, que é 3, menos e elevado, substitui o limite inferior, onde era o x, 0. Aí vamos ter aqui 3 vezes 0 dá 0, e elevado a 0 é 1, aqui e elevado a 0 é 1, aqui vai ficar e elevado ao cubo, e elevado ao cubo. Então, temos e ao cubo menos 1, e ao cubo menos 1, que multiplicado, a potência aqui é 1, potência é 1, fica ao quadrado. Então, podemos escrever a resposta como sendo 1/3 de e elevado ao cubo menos 1 ao quadrado. Se quiser desenvolver aqui esse termo, também pode desenvolver. E aí a gente teria aí a resposta como sendo 1/3
aí o quadrado do primeiro, né, que seria fazer a distributiva aqui, o quadrado do primeiro, que fica e elevado à sexta potência, aí menos, mantém 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2e elevado ao cubo, mais o segundo ao quadrado, ou seja, mais 1. Tá? Ou essa resposta, ou essa daqui. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!